A Organização das Nações Unidas afirma que a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no planeta, somando quase 800 mil mortes auto-infligidas. E para cada suicídio, há cerca de 20 a 30 tentativas, dentre as quais a possibilidade de a pessoa receber ajuda e escolher viver. A pandemia provocada pela Covid-19 trouxe à tona alguns fatores precipitantes do problema, como a reclusão forçada, o desemprego, o aumento da violência doméstica, o fechamento das escolas, a degradação familiar, a ansiedade, a depressão e outros fatores associados. O número de tentativas, pessoas que tentaram tirar a sua vida, quase triplicou. A notícia de um suicídio parte o coração. A realidade do suicídio é um ato sombrio e trágico que deixa para trás mais perguntas do que soluções. A Igreja Cristã, movida pela compaixão por causa de Cristo, devido à sua grande capilaridade e alto comprometimento de seus membros no cuidado das pessoas, tem a oportunidade de impactar a sociedade, mostrando-lhes através de suas ações o amor de Deus pela vida humana. Dia a dia, através da meditação da palavra, aprendemos a amar mais a Cristo e somos lembrados que o Senhor é o soberano Deus. Ele tem todo o poder para solucionar qualquer conflito e poder dar sentido às nossas vidas e forças para enfrentar qualquer sofrimento. Então, a Igreja de Cristo poderá ser equipada como um precioso agente modificador desta triste realidade, colaborando para a diminuição do número de suicídios no país ao cuidar das pessoas, dando-lhes a esperança. Como reconhecer e agir inicialmente no cuidado de pessoas que correm o risco de cometer um suicídio? Ou o que pessoas comuns como você e eu podemos fazer ao perceber as intenções de alguém em colocar fim à sua vida, ajudando-o a lidar com seus problemas e a ter novamente razões e forças para viver, escolhendo enfrentar a vida. Olá, minha gente querida, meu nome é Elaine Vassão, sou capelã hospitalar há 40 anos e tenho o privilégio de estar aqui neste programa Capelania, gente cuidando de gente, conversando com pessoas muito queridas e descobrindo como podemos fazer como pessoas que conhecem o amor de Deus, para levar à sociedade, a cada pessoa, este amor. O amor de Cristo que transforma vidas, que impede ou ajuda a impedir muitos casos graves que possam estar piorando devido à falta de assistência. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito especial. Cuidando de pessoas em risco de suicídio. O que você e eu podemos fazer. E nós vamos receber aqui instrução de um amigo muito querido, um psiquiatra cristão, membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e ele vai estar nos contando o que nós podemos fazer, como nós podemos ajudar. Quero ler para você, antes de começarmos essa conversa, um texto muito interessante. Diz assim: a maioria de nós nunca saberá a profundidade das lutas pessoais que aquela pessoa estava enfrentando, mas sabemos que ela estava sofrendo. Ela sentiu que não havia mais esperança. Para ela, a única solução que pareceu adequada foi acabar com a vida. Não importa o quão desesperado, triste e sozinho alguém possa se sentir. O suicídio não resolve o problema real. Ele lança uma pessoa para a eternidade enquanto deixa para trás um rastro de incrível confusão e sofrimento para a família e os amigos. Para lidar com os pensamentos suicidas, é fundamental aprender a pensar biblicamente sobre o suicídio. É preciso encarar questões difíceis a partir de uma cosmovisão bíblica, ou não haverá esperança. A paz não vem em comprimidos, simplesmente.
Vamos apresentar agora um breve trecho de um vídeo, de um programa que fizemos aqui pela TV IPP mesmo. O tema daquele programa foi sobre como enfrentar o abuso sexual infantil e a ideação suicida, com a Nívia Fernanda. E é tão importante você assistir esse trechinho desse vídeo, porque ela, Nívia, é uma pessoa muito querida e tanto o nosso convidado de hoje como eu pudemos ajudá-la de maneiras diferentes, em etapas diferentes da vida dela. E ela hoje tem feito um trabalho lindo, alcançando muitas pessoas, ajudando-as de uma maneira muito especial. Então vamos assistir esse vídeo. Então isso é muito importante falar, porque as crianças também sofrem depressão. As crianças também refletem a própria vida e a própria condição. E se notam num lugar escuro, difícil. As crianças também vivem crises de ansiedade. Sim. E eu me vi refazendo esse trajeto, me lembrei de vários momentos, mesmo criança, pensando em morte. Às vezes no caminho da escola, pensando, nossa, por que sou eu? Por que essa questão da culpa? Por que comigo? Então, esses pensamentos de morte, eles já vêm num tempo, e com a depressão e a dificuldade no sono, a ansiedade, vem uma dor muito forte no peito, uma angústia que corrói, pensamentos muito acelerados e rápidos, e para aliviar, por que não pensar em algo que possa ser definitivo? Como a morte. Alívio da dor. Alívio da dor, Eleni. Alívio da dor. A gente perde a perspectiva, né, de possíveis dias melhores. Cheguei a tomar algumas medicações, ir para o PS, e eu lembro que na segunda vez de tentativa, falei, olha, não, eu vou tentar de novo. E às vezes a gente tem uma perspectiva de achar, essa pessoa é egoísta, não pensa na família, mas foi o contrário, né? Olha, eu estou pensando até em vocês. Eu quero ser internada. Eu lembro que quando eu cheguei falar com a médica daquela clínica, ela falou, me conta, eu contei, falou, você não prefere um acompanhamento em casa, com terapeuta, com isso? Falei, não, eu prefiro ficar aqui. Eu me sentia protegida. Sim. Lá, e eu lembro que o Dr. Oswaldo foi me ver algumas vezes, foi de extrema importância. Mas não era só, era um período, uma hora eu tinha que sair de lá. Mas dá até aquele medo. E agora? Estou saindo porque, querendo ou não, eram muros de proteção, eram pessoas Sim. vigiando o tempo todo, mas eu tive que sair. Né? E é muito interessante, porque eu lembro de Elias na caverna, né? Uma hora ele teve que sair de lá. Certeza. Mas a maneira brilhante de Deus tratar, falar com ele, alimentá-lo, cuidá-lo, tem tempo de caverna, né? Que testemunho forte, não é? E você vai assistir depois a segunda parte desse testemunho também, o que Deus fez na história dela através de pessoas, através de medicações, através de aconselhamento bíblico, o que ele continua a fazer. Eu quero lembrar você que você pode conversar conosco através do chat. Então, entre em contato com a gente, mande as suas perguntas, as suas dúvidas e o seu compartilhar também sobre a sua situação de vida, tá bom? Queremos muito ouvir e conversar com você. Então, agora, gente, eu quero apresentar meu amigo, Dr. Márcio Nilo Laranjeiras. Ele é médico psiquiatra, mestre pela USP, terapeuta cognitivo comportamental e dirige uma clínica, é dono de uma clínica, um núcleo de atenção ao desenvolvimento humano. Temos sido muito bons amigos por vários anos e é um prazer tê-lo aqui, Márcio Nilo. Bem-vindo. Prazer muito grande, assim, eu agradeço muito a esse convite mais uma vez, né? E
assim, esse tema é um tema, né, que a gente... eu agradeço a igreja também, a IPP, de essa oportunidade de falar esse tema para a população em geral, né? Porque, assim, é o tema que a gente... Parece que mais recentemente tem se colocado, falando recentemente nos últimos... talvez na última década, a gente esteja colocando um pouco de foco nesse tema, que é muito cheio de tabus, muito cheio de mitos, e, de fato, a gente ainda não sabe ainda como prever de forma adequada, a gente não sabe ainda como tratar de forma adequada, mas a gente precisa cuidar. Enquanto a gente não encontra formas mais eficazes para lidar com esse problema, a gente precisa prestar atenção, você precisa prestar atenção na sua família, em você mesmo, no vizinho, no seu colega de trabalho, porque só assim a gente vai começar a identificar, a fazer com que as pessoas se coloquem, né? O tema principal do suicídio é a falta de esperança, né? Sim. Então, e a falta de esperança, ela não é só de quem tem uma doença mental, né? A nossa esperança, o ser humano, a falta de esperança é uma questão humana, né? O vazio interior. A vaidade, né? A vaidade embaixo do sol, né? Não é aquela história lá. Então a gente tem a falta de esperança é uma propriedade do nosso psiquismo, né? E a gente precisa aprender a lidar com isso e se ajudar, né, de alguma forma. E eu aqui nessa área, né, eu estou formado há 20 anos, e eu lembro que ainda na faculdade, o que eu via muito era muitos casos de algumas outras doenças, AIDS. Em crianças eu via muita leucemia, que matava quase 90% das crianças. A gente via alguns casos ainda nos anos 90, alguns casos ainda de uma crescente quantidade de casos de infarto e tal, na medicina. Então, nesses 20 anos eu vi a gente aprender a controlar muito bem leucemia em crianças. Hoje, 90% das crianças sobrevivem à leucemia, né? Que é uma coisa muito... que dá muita esperança, né? Criança. A gente vê que o infarto, um paciente que infarta e que ele é visto, ele dificilmente ele morre se ele for bem atendido, né? Sem grandes sequelas. Uma paciente que tem um AVC, se ele chegar 3 horas no pronto-socorro, ele é visto e ele fica praticamente sem sequelas. Então, eu vi, e nessa época a gente não conversava sobre suicídio. Na faculdade, eu não vi. Eu tinha interesse em suicídio, a gente não falava sobre isso. E não é um tema novo, certo? Não é. Sempre existiu desde o início da história. Exato. E era até um requinte de nobreza, visto como um requinte de nobreza em alguns meios, né? Sim, ainda tem, ainda é tema, a gente encontra na Bíblia, né? Falta de esperança com a questão de lidar com a morte, né? De forma do autoextermínio. A gente vê em filosofia, né? Tem vários livros de filosofia, né? Tem gente que acha que a filosofia, o suicídio é a única questão que interessa para o ser humano, entendeu? Como uma coisa, como se a vida se resumisse só a isso e tal. Então, o que eu com o tempo, né? Eu entrei na residência nesses 20 anos, comecei a fazer psiquiatria, então eu comecei a lidar com esse tipo de situação, com casos, né, cada vez mais de suicídio, ao mesmo tempo que a mídia também, fora e dentro do Brasil também, começava a conversar mais sobre o assunto, né? E a gente começou a ter estatísticas também bem importantes, assim, por exemplo, em países desenvolvidos, de alta renda, não desenvolvidos, de alta renda, a quantidade de suicídio é muito maior do que homicídio
e acidente de trânsito, que são as mortes violentas, entendeu? Sim. Então, não é a situação econômica que resolve o problema da alma humana. Não é. Então, quando você vê as estatísticas hoje da OMS, agora de 2019, que são as últimas, né, nesse histórico, você vê que a doença mental, o transtorno mental, ele está estável com tendência a aumentar, de forma geral, no mundo. Suicídio também, nos países de alta renda, ele tem diminuído um pouco, uma curva levemente descendente. Os países de baixa renda, o suicídio tem reduzido. Que interessante, não? Pois é. Isso é uma questão importante. E no Brasil essa taxa tem aumentado. Sabe que quando eu fui para Angola, uma das vezes com o meu marido, ministrar a liderança da igreja de Angola, foi muito interessante porque eu não encontrei casos de depressão ali. Porque era em meio à guerra. Isso. Eles estavam ali se esforçando para sobreviver, para cuidar das suas famílias, lutando para ter o que comer. E é interessantíssimo, porque eu voltei e dei um relatório no HC, ainda quando eu era capelã ali, na psiquiatria, não vimos casos de depressão. Né? Interessante. Sim. Mas, Marcionilo, feito esse preâmbulo inicial sobre o nosso tema, queria que você falasse um pouquinho sobre a sua família. A gente sempre começa contando sobre a vida dos nossos convidados, e a Dani é uma pessoa muito especial, muito querida para mim. Ela nos ajudou muito lá na Casa do Aconchego, fazendo a área de acupuntura, atendimento às mães das crianças com câncer e indo para transplante, e a equipe toda. Ela tem sido uma pessoa muito querida para nós. A Dani é minha companheira, minha esposa, minha mulher, né, nessa década aí, e ela é a pessoa que, de fato, mudou a minha vida, né? Mudou a minha vida tanto pessoal quanto religiosa também, né? Eu estou aqui na igreja por influência direta dela. Mas isso remete também a alguns números. Por exemplo, existem inúmeros fatores de risco para suicídio, mas os 3 fatores mais importantes para protetores do suicídio são vida social, né? O contato com outras pessoas, né? De forma geral, família, amigos e tal, religião e gravidez. São os 3 fatores mais... Tem um estudo, uma revisão sistemática sobre vários estudos e são esses 3 fatores de proteção, entendeu? Então, a minha vida um pouco caminhou por esse, né? Eu casei, né? Esse casamento foi tudo para mim, assim. Depois eu entrei na igreja e minha vida hoje eu tenho uma esperança muito maior na minha vida, né? Que bom, que bom. Exatamente. Sobre esses 3 fatores de proteção que você falou, a pessoa se sente amada por Deus, ela tem uma religião, né? Ela confia em Deus aí, e ela tem a proteção social também, os relacionamentos importantes, que também dão sentido à vida dela, né? Ela é cuidada, ela é querida, ela é útil, então isso faz... Eu fiz novos amigos, né? A gente, depois que entrou na igreja também, a gente fez mais amizade, a gente aumentou muito. A gente já tinha família grande, né? Eu tenho família lá no Nordeste, né? Que eu sou alagoano, nasci em Alagoas, estou aqui em São Paulo há uns 30 anos já. E aqui a gente aumentou muito o nosso rol de amigos aqui, e a gente fez amigos mesmo, assim, que a gente vê que é uma coisa para anos. Eu recomendo... a casar bem e ter uma religião, entendeu? Como essa, como a nossa, assim, tradicional, que chama a gente para a leitura, que não mostra que... É uma religião que não dá falsas esperanças, entendeu? É uma religião que a gente
a gente é forçado, a gente é colocado para prestar atenção no nosso sentido de vida, entendeu? O que a gente, assim, porque a gente sabe, né, pela própria letra, né, que é aquela coisa da vaidade, né? A gente é a vaidade, né? A vaidade. E a vaidade tem a ver com vacuidade, né? Quer dizer, com vazio. Nesse mundo aqui, a gente tem um vazio que é constitucional da nossa personalidade, da nossa pessoa. E só o que está acima do sol, né? Quando é Eclesiastes, né? Que é acima do sol é o que faz a diferença na nossa vida, entendeu? E a gente tem que buscar isso, e eu encontrei aqui, mas todos os dias eu peço, eu oro para que me dê esperanças, porque esse mundo relativista, esse mundo, né, ele desnorteia, ele te joga para o pior, ele inverte os valores. Então a gente tem que orar para ter esperança, né? Ter sempre, manter um grau de esperança, saber que não é só isso aqui, a gente tem alguma coisa a mais para viver. Eu fiz uma palestra há pouco tempo no Mackenzie, para as mães do Mackenzie ali, usando o texto de Abacuque, que fala justamente nisso. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E não são as nossas esperanças, os nossos sonhos. Mas ali o texto continua: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Então, é mais do que religião, né? É o relacionamento com Deus vivo através da pessoa de Cristo, que dá sentido à nossa vida, que nos dá força para lutar e vencer, que nos estimula a ter esperança, porque Ele nos dá esperança tanto para viver, para vencer os obstáculos do dia a dia, mas também para partir eternamente com Ele, né? Sem dúvida. Marcionilo, como saber quando alguém corre risco de suicídio? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? aquela questão que se a gente tivesse primeiro, não existe uma fórmula, né? Como saber, porque são questões individuais, são questões sociais, são questões culturais, tem questões biológicas, psicológicas. Então suicídio é daquelas questões que extrapolam, são complexas, né? Como eu falei, a gente não aprendeu ainda, a medicina ainda não aprendeu a lidar com essa questão. Mas assim, então, de forma geral, psicologicamente, assim, individualmente, alguém que chega para você, ou mesmo que você convive, você precisa prestar atenção nos fatores contextuais, né? Que eles podem ser, inclusive, história de vida, por exemplo. A gente divide assim, o comportamento do indivíduo naquele momento, naquele momento que você está olhando para aquele indivíduo, e os fatores históricos e contextuais, né? Para a gente prever o que vai acontecer, né, para frente. Se ele tem risco, é prevenção. Você precisa fazer um futurismo aí, né? Você precisa prever qual é o comportamento futuro, né? Então, a principal coisa o que a gente precisa prestar atenção é em pacientes que já tentaram suicídio, que tem tentativas de suicídio. Então, é um paciente que já perdeu é como se ele tentasse. A vida deixou de ser sagrada. Então, eu posso em algum momento. Qual é o problema? Já tentei antes, eu posso agora, entendeu? Então, resolveu o meu problema. Você cruzou, parece que você cruzou uma linha onde a tentativa de suicídio não é problema mais, nesse sentido, né? E você está muito mais predisposto. Esse é o paciente de altíssimo risco, é o que já tentou. Não existe essa coisa de, ele quis chamar atenção, ela quis chamar atenção. Não. É uma pessoa de risco, precisa prestar atenção nessa coisa. Uma outra coisa um pouco imediata ali na família, se você tem na família outros casos também.
Então, aquilo te autoriza, como se você tem um caso na família, te autoriza a tentar suicídio. Foi como a pessoa da família resolveu a questão do problema dela. Sim, né? é como se ela, torna um modelo. se ela deixou de ser uma novidade, entendeu? Então, a gente tem que ter um certo cuidado com essa pessoa. Outros fatores são, se essa pessoa ela é de grupos minoritários, por exemplo, um cristão que vive num país muçulmano, por exemplo, ele tem um risco grande, porque ele está sob pressão. Minorias de gênero, mulheres em situações específicas, pacientes institucionalizados, eles têm, que têm um risco maior. Pessoas que vivem em rua têm um risco muito alto. Aí, em seguida, os diagnósticos psiquiátricos, entendeu? Depressão, ansiedade, os transtornos de ansiedade têm uma taxa um pouco menor de suicídio, né? Você tem medo você tem ansiedade, você tem medo de perder a vida. Então, supostamente isso te deixa mais, isso te protege, supostamente, entendeu? Mas não é a regra, principalmente se esse quadro de ansiedade estiver junto com depressão. Então, depressão, ansiedade, esquizofrenia, uso de substâncias, transtorno de personalidade, transtorno bipolar, são basicamente, se não falha a memória, esses são os principais. E a gente sabe que só 2% dos pacientes, 2 a 5% dos pacientes que cometeram suicídio não têm um diagnóstico prévio. Isso foi feito com autópsia psicológica, né? Um paciente morto, aí se fez uma autópsia psicológica, é uma entrevista que a gente faz com pessoas de forma geral, para saber como é que aquela pessoa chegou àquele ponto. Né? Pessoas próximas. Próximas. É uma descrição, se vê documentos, então se faz uma autópsia psicológica para saber como que aquela pessoa chegou até esse ponto. Sim. Então, só 2 a 5% das pessoas têm, de fato, não tem diagnóstico de transtorno mental. Quer dizer, a questão é focar no transtorno mental. O suicídio é o ponto mais importante, é um limiar mais... É o ponto final, entendeu? Que a gente precisa aprender a lidar com isso, né? Uma coisa interessante, eu aprendi muito num curso que eu fiz com os funcionários do metrô de São Paulo, com o Major Diógenes Munhoz, do Corpo de Bombeiros, que treina o Corpo de Bombeiros para lidar com os casos de suicídio ou de tentativas de suicídio. E uma coisa bem interessante que a gente tem que lembrar é que no mundo acontece uma tentativa de suicídio a cada 40 segundos. Um suicídio a cada 40 minutos. Isso porque cada pessoa que vai tentar cometer o suicídio tenta 20 a 30 vezes antes. Então, existe toda uma oportunidade para a gente observar a situação, aquela pessoa, todos os dramas que ela está vivendo, a ansiedade, a depressão e tantos outros pontos que Marcionilo já levantou, e poder fazer alguma coisa. Ainda existe tempo para estarmos tentando ajudá-la a agirmos nesse caso, né? Gente, nós estamos falando aqui com o Dr. Marcionilo Laranjeiras, do Núcleo fala para mim de novo Núcleo de Atenção ao Desenvolvimento Humano. Isso, porque fechou o meu celular aqui. E tem gente aqui pedindo os seus dados porque estão pedindo ajuda médica. Então, eu queria também lembrar que, dentre a população em geral, segundo alguns livros de psiquiatria recentes, quem corre maior risco pelas tentativas de suicídio por ter acesso aos meios letais são os médicos, os profissionais da saúde, né, que
estão ali em contato com meios fáceis de tirar a sua própria vida, e também os policiais militares, e é muito grande o número de profissionais nessas áreas que têm cometido suicídio. Sim, eles têm, são pessoas que têm acesso a meios, né? Então, os meios mais importantes, mais significativos de suicídio são arma de fogo, no mundo, né? Arma de fogo, veneno, né? Arma de fogo, veneno e materiais de esgorjamento, né? Corda, faca e tal. Sim. Então, as pessoas que têm acesso... Quando eu falo veneno, eu vou colocar substâncias, né? Porque os médicos, né, na nossa profissão, a gente tem acesso a medicamentos, né? Que a gente chama veneno, porque são substâncias que, em quantidades suficientes, podem matar, né? Então, tem os policiais de forma geral, inclusive militares de forma geral. Bombeiro também tem uma própria, né? Então, é bem importante algumas categorias, né? Algumas categorias. Uma coisa que chama atenção também mais recentemente o acesso ao veneno de plantações. Tem uma cidade aqui no Rio, uma cidade no Rio Grande do Sul, que teve um destaque negativo, muito negativo, em relação à taxa de suicídio, que é uma cidade rural, com muito acesso, que tem uma quantidade muito grande de... Eu não lembro o nome da cidade exatamente, mas tem uma quantidade muito grande de suicídio utilizando veneno de lavoura. Entende? Que coisa. Então, o acesso a meios é um fator também de risco. Sabe que, anos atrás, conversando com um amigo também, psiquiatra, Dr. Lincoln Miziara, ele fez a tese de doutorado dele no Japão, ele é japonês. E ele escolheu o local onde mais aconteciam suicídios, que era o terminal ferroviário. E ele fez ali o seu estudo todo, mas nessa época ele descobriu ali no Japão crianças entre 5 e 8 anos que também cometiam suicídio ou tentavam suicídio ingerindo produtos de limpeza dentro de casa, porque eram filhos de japoneses niseis ou sanseis que iam com os pais para trabalhar no Japão. Só que eles ficavam totalmente perdidos em meio a uma cultura diferente, sofriam muito bullying nas escolas também, era um nível de competitividade altíssimo, e eles ficavam angustiadíssimos, sem saber falar a língua também, e tentavam suicídio com produtos de limpeza. Que tristeza. Crianças. Está falando a respeito de crianças e sobre a Nívia, né? Sim. A Nívia, que ela falou aqui agora no começo sobre a doença mental em crianças, né, que é uma coisa... isso remete à prevenção, né, de transtornos mentais e do suicídio. Né? A prevenção de transtornos mentais e, consequentemente, suicídio começa ainda na gravidez. Né? Uma mãe deprimida, né, que ela passa a gravidez e o periparto e o puerpério mais tardio com sintomas, existe o risco grande da própria criança também desenvolver transtornos mentais, desenvolver problemas de aprendizado e tal. Então é muito importante a saúde mental da mulher grávida. Mulher grávida começa aí, né, que a prevenção de transtornos mentais e suicídio. E aí a prevenção também entra para as escolas, né? As escolas detectarem casos de uma criança fóbica, deprimida, uma criança que sofre abuso em casa, ou na escola em outro momento. A importância dos professores, né? Deles terem imagine esse tempo sem aula presencial. Como as crianças correram muito mais. Sim, com certeza. A pandemia é um tópico à parte, né? Então a gente tem essa linha de cuidado
de prevenção em transtornos mentais que precisa começar na infância, entendeu? Então, uma criança que no ensino primário, né, ela passa por essas situações ou tem sintomas, ela precisa ser reconhecida. Se ela tem déficit de aprendizado, déficit de atenção, hiperatividade, uma criança fóbica, uma criança deprimida que está passando por abuso, ela precisa ser reconhecida e tratada a partir daí, entendeu? Porque na adolescência, normalmente isso agrava muito na adolescência por questões hormonais e dificuldades específicas, né, da própria idade. E esses sintomas caminham de forma crônica durante toda a juventude e fase adulta, né? Os meus pacientes, uma boa parte dos meus pacientes são pacientes que tinham sintomas desde a infância que não foram reconhecidos, entendeu? E tem quadros de depressão, de ansiedade e tal, e que continuam com sintomas. Agora, voltando ao suicídio, a gente fala muito sobre, né, a mídia dá muita atenção aos casos de suicídio em jovens, o que é muito ótimo, é isso mesmo, a gente tem que prestar atenção nisso, né, até para prevenir esses, porque o suicídio em jovem é um suicídio, ele é catastrófico para uma escola inteira, para toda a comunidade, para toda uma família, é uma catástrofe, né, impressionante numa família. Agora, em termos numéricos, os idosos, os adultos, depois de 55 anos, e os idosos, eles têm um risco muito grande, muito maior do que na adolescência, tá? Então, por quê? Aí junta e dá essa nossa sociedade que, né, ela causa ela leva a obsolescência né? Essa falta de esperança, o idoso fica ali, né, fica sem emprego, ele fica se sente inútil. Lado, se sente inútil, então a gente tem que prestar atenção também no idoso. O idoso tem 3 vezes mais risco de suicídio do que um adolescente. Que coisa. Pelo menos. Entendeu? Então a gente negligencia muito o idoso. Entendeu? Principalmente do sexo masculino. Entendeu? Sim. O homem, o homem desempregado, viúvo, isolado, ele é uma bomba relógio. Sim. Que não tem suporte social nenhum, então ele é uma bomba relógio e a gente tem que prestar muita atenção. O suicídio ele aumenta exponencialmente com a idade. Você vê o gráfico de idade, isso no mundo inteiro. Ele é uma curva bem regular, com aumento com a idade, entendeu? Sim. Então a gente, ok, o jovem é muito importante, mas a gente tem que pensar no suicídio em qualquer faixa etária. Sim, e pensando no idoso também, pensar no sentimento de abandono por parte da família, mesmo que não seja verdade no sentido de a família espontaneamente a abandonou intencionalmente, mas assim, cada um dos filhos tem a sua própria família, tem a sua própria vida, o seu trabalho, as suas correrias, e talvez não esteja dando tanta atenção aos pais, ou principalmente no caso de um homem viúvo. Né? Não, ele está resolvido, ele tem dinheiro, ele fez muita coisa boa, ele pode vir à nossa casa quando ele quiser, mas se ele não sentir o interesse, o cuidado da família e também da igreja. E eu tenho pensado e lutado e orado muito quanto a essa questão. Gente, a igreja, a família da igreja, eu não sei se está se cuidando um do outro como deveria. Porque ter uma boa formação teológica, ouvir sermões importantes, biblicamente bem embasados, ter muitas atividades na igreja, muito bom. Mas se não tiver esse relacionamento humano, esse cuidado, você falou no início, né, desses amigos que você fez, e amigos para valer e para o resto da vida. Grupo de pastoreio. Isso. Foi um grupo de pastoreio, para mim foi uma coisa, foi um achado muito grande. Eu não conhecia. Eu sempre fui de outra...
A minha família veio de outra religião. Eu nunca tinha participado de grupos de pastoreio, assim, eu até tento influenciar minha própria família, né, meus amados, a participar desse tipo de coisa, que a gente sente muito, são outras famílias que a gente interage, entendeu? Então aquilo ajuda a combater a solidão, o isolamento. Né? Então, Sabe que eu estou lendo aqui o parecer, a comunicação de vários queridos e queridas que estão aqui falando com a gente através do chat, e eu estimulo você a fazer o mesmo. E alguém fala sobre a sua esposa que está com depressão, e são membros da Igreja Presbiteriana. E fala também, outra pessoa fala sobre a importância de dizer à pessoa que está com ideação suicida que há esperança e que outras pessoas sararam e que ela também vai ser curada. Eu creio que isso é importante, mas onde você vai basear essa esperança, a sua esperança? Eu amo ler a Bíblia e eu amo principalmente o livro de Salmos, além do Novo Testamento, porque nos Salmos, os salmistas, assim, grandes homens, importantes pessoas, como o próprio Davi, né, como o rei de Israel ali, passaram por momentos dificílimos, ele passou por grande depressão, perseguição, problemas os mais variados, escorregou, pisou na bola, também sofreu por causa disso, perdeu um filho, primeiro filho de Batseba, né? E assim, como na Bíblia a gente vê a liberdade que as pessoas têm de abrir o coração, de falar, está doendo, eu não sei o que fazer, até quando, Senhor? Quando o Senhor vai me tirar dessa? Até quando eu vou ficar sofrendo, chorando dia e noite? E muitas vezes nós não damos essa chance para outras pessoas falarem. Sim. As pessoas começam a falar, a gente pergunta, tudo bem por aí? E a pessoa começa a falar, a gente fala, não, tudo bem, olha, não fala assim, não, Deus vai ficar triste com você. Gente, a Bíblia mostra e nos incentiva como nós a abrirmos o coração diante de Deus, porque nele há esperança. Ele é o soberano Deus, criador e sustentador dos céus e da terra, e conhece cada um de nós pelo nosso nome, conhece a nossa história e cuida de nós de uma maneira muito especial. E quando a gente está passando por tempos nebulosos, eu não estou falando nem sobre um transtorno mental, mas quem comete o suicídio não é só uma pessoa que tem um transtorno mental. Alguém que está passando por uma situação tão difícil que não enxerga futuro, não enxerga nada além daquela neblina que a está sufocando. Mas quando ela começa a ter um relacionamento com Deus cada vez mais profundo, ela começa a ter esperança. Uma esperança que vai além do seu problema, além de si mesmo ou do seu meio, mas uma esperança sabendo que Deus está conduzindo a sua história. Marcionilo, fala para a gente um pouquinho como prevenir o suicídio. De que forma? Então, eu já iniciei um pouco a respeito da prevenção, falando da prevenção, quando a gente fala de a prevenção do suicídio e a prevenção de transtornos mentais. Né? Ele segue a mesma linha. Então, você tem desde cuidar da mãe, de uma mulher grávida, até cuidar dos primeiros anos de uma criança, a vida escolar, a gente você diagnosticar um transtorno de ansiedade numa criança, é você dar oportunidades daquela criança de aprender, é você alimento mesmo, comida,
aquela criança, é você identificar um lar que está conflituoso e aprender a lidar com aquilo, é você dar oportunidades para um adolescente se desenvolver, ter vários tipos de aprendizado físico, intelectual, oportunidade para lidar com ciência, com religião, com várias áreas. É você pegar um adulto e dar oportunidades, né, de igual oportunidade de trabalho, de um adulto ter uma família adequada, de você casar, de você ter uma vida, de você ter um trabalho que seja digno, né, que é uma coisa rara, né, porque a maioria de nós, infelizmente, trabalha sem significado, né? Mas é procurar esse tipo de coisa, é frequentar uma igreja, ter lazer, não achar que a vida se resume a trabalho. Eu sei que a gente trabalha muito, a gente precisa do pão de cada dia, mas a vida não pode se resumir só a trabalho, né? Tem Deus, tem outras... Tem as outras pessoas, tem a convivência com outras pessoas, tem Deus, dar oportunidades para as pessoas se tratarem quando elas estiverem com depressão, com doença de coração, com dor, atividade física, cuidar da alimentação, quer dizer, cuidar da saúde mental e prevenir suicídio é cuidar da vida de forma geral, entendeu? É você tentar ter uma vida o mais saudável, mais sã possível, entendeu? Uhum. Então, agora, falando um pouco sobre essa outra, você falou sobre escutar alguém, né, que fala. Uhum. É muito importante você escutar, dar ouvidos, né, e não se te constranger de perguntar diretamente. Você está sem esperanças? Uhum. Você tem... Como é que está esse momento agora? Eu sei que depois você está desempregado, houve um conflito conjugal, depois de uma doença importante. Pergunte para a pessoa como é que está o seu nível de esperança, vamos dizer assim. Pergunte de forma do seu jeito, entendeu? Uhum. Avalie o seu nível de esperança, entendeu? E procure estar do lado ali, entendeu? E lembrar um pouco daqueles fatores contextuais que a gente conversou. Será que essa pessoa tem um risco maior de suicídio? Será que ela hoje está se comportando de uma forma... Ela está agindo de uma forma que aumenta o risco de suicídio? Então acompanha isso, entendeu? Acompanha essa pessoa e se você detectar que a coisa não está... que a coisa, se existe um risco, leva num profissional, leva num psiquiatra. O psiquiatra é o profissional que lida com risco de suicídio. Uhum. Entendeu? Uhum. É o profissional que lida com risco de suicídio. A prevenção, o paciente sem risco de suicídio, ele pode fazer psicoterapia, ele pode melhorar com a atividade física, mas essa hora do risco de suicídio, a avaliação é muito importante, porque você pode estar prevenindo, pelo menos uma passagem por um psiquiatra, que você pode estar prevenindo dele entrar num ciclo vicioso, uhum, de ideação suicida até a tentativa. Uhum. Para cada suicídio, você falou que tem 30 tentativas, uhum, quer dizer, durante uma vida, quer dizer, é muita coisa. Então, dá tempo da gente detectar. Sim, sim. Se você prestar atenção, se você colocar o ouvido, e se você tiver energia, uma coisa importante que eu lembrei também é a família. Uhum. Se você detectar alguém com risco de suicídio na sua família, faça uma equipe, monte um time em casa, uhum, entendeu? Chama outra pessoa, chama um primo que aquela pessoa com risco de suicídio, junta aquelas 3, 4 pessoas que aquela pessoa sob risco tem um respeito, né? Uhum. Chama para você, vamos conversar, todo mundo está entendendo o que está acontecendo com você, vamos tratar, vamos tratando, vamos na igreja, vamos fazer exercícios, vamos E eu acho que uma coisa nesse sentido é não ter medo de falar sobre o assunto.
né? Não é tentar Tabu. encobrir, falar, não, ele não está muito bem, mas não fala sobre isso. Né? Vai piorar. É o contrário, falar sobre isso. Não, é o contrário. Uhum. Um paciente que chega no consultório, mesmo em outros contextos também, a hora que você diz, você está com ideação suicida? Isso está acontecendo, você vê na sua frente, o paciente parece que acalma. Sim. Nossa, alguém conseguiu alguém que a ouça. Alguém me escutou. E também, assim, você já pensou, né? Já pensou em como cometer, porque você tem que avaliar em que estágio ela está. Exato. Passou a ideia de leve pela cabeça dela, Exato. ou ela já elaborou um plano e já tentou algumas vezes, de algumas formas, não deu certo e vai estar pensando na próxima forma. Né? Então, é importante Existe uma progressão. É como a gente conversou. Desesperança é uma coisa nossa, é uma coisa do ser humano, entendeu? É nossa praia, de qualquer ser humano. A desesperança é comum no ser humano, tá? Então, a gente tem que acompanhar esse grau de desesperança dentro de um contínuo de desesperança, vontade de morrer, ideias de morte, plano suicida, tentativa de suicídio, uma segunda tentativa, uma terceira tentativa. Quer dizer, você avalia dentro desse espectro entendeu? E quanto mais para cá, mais você precisa de profissionais que lidem com a situação. E falando sobre isso mesmo, eu sou mestre em aconselhamento bíblico, tenho trabalhado nisso há mais de 30 anos, meu marido e eu fizemos o mestrado juntos também, e quando nós percebemos que uma pessoa a quem estamos atendendo em aconselhamento bíblico, que são os casos mais diversos, está com ideação suicida, nós de imediato buscamos a ajuda de um psiquiatra. Então, nesse caso, temos trabalhado bem em conjunto, tenho encaminhado para o meu amigo Marcionilo, e ele entra com esse diagnóstico mais médico, mais psiquiátrico, e também entra com a medicação. E isso ajuda muito. Nós continuamos trabalhando em paralelo, no sentido assim, a esperança não vem dos comprimidos, não vem só da terapia, mas vem da palavra de Deus, do aconselhamento na palavra, do relacionamento com Deus, e por isso tão importante trabalharmos em conjunto, em parceria, em paralelo, aí com a mesma pessoa. Vamos assistir um trechinho mais do vídeo da Nívia, que tentou suicídio várias vezes. Queria lembrar você que, primeiro, você pode assistir esse programa que está aí no YouTube, e assistir o programa todo é muito precioso. A Nívia é filha de pastor, um pastor bíblico, um pastor que cuida da sua família, mas ela passou por uma situação de abuso sexual em casa com um amigo da família dos 5 aos 10 anos de idade. E ela veio me procurar e abrir o coração comigo quando ela estava com 25 anos. Entre 5 e 10 foi o abuso, e todo o mal que foi feito nesse tempo todo. 25 anos ela começa a falar sobre o problema, mas ela já está carregando uma porção de sequelas. Então, depois de uns 10 anos, eu a levei para o doutor Marcionilo também, para estar entrando com novas medicações. Ela veio fazendo um tratamento super importante com pessoas queridas, mas foi muito importante essa parceria. Então, eu queria que você ouvisse um trechinho mais do testemunho da Nívia. Eu lembro da mulher com fluxo de sangue. Ela gastou tudo que tinha. Ela estava num isolamento já eterno, vamos dizer assim, mas ela precisava sair daquele lugar. Porque, às vezes, até no contexto de dor, existe uma zona de conforto. Para não sentir mais dor. Então, você vai tolerando aquela dor. Essa dor eu já conheço. Então, eu vou ficar por aqui. E o desafio de Deus para nós é a esperança. É sair das sombras, né? Então, assim como aquela mulher, ela foi até Jesus,
né? Às vezes é necessário esse movimento para que outros movimentos aconteçam dessa saída da caverna, de casa e do cárcere. Amém. E é importante dizer que o fato de eu ter passado por tudo isso e estar aqui por graça de Deus, não quer dizer que eu não tenha que ser uma pessoa vigilante e muito mais dependente de Deus. Sim. Pelo meu histórico, pela depressão, pelas tentativas. Então, isso faz com que eu esteja mais atenta à minha rotina, a fatores que são desencadeadores de crise de ansiedade, de tristeza. Isso me faz ficar mais alerta e mais dependente de Deus nesse sentido, para não sofrer recaídas. É verdade. A presença de Deus está com você, em você, mesmo no cárcere. Né? Quando eu penso em José, Deus estava ali também, e ele foi bênção, mesmo em períodos difíceis e de cárcere. Então, Deus me usou também em períodos muito difíceis para que eu pudesse estar aqui hoje. Há esperança para você, se reerga, anima o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Amém, amém. Gente, quero deixar aqui alguns livros para você. Razões para não desistir. Sociedade Bíblica do Brasil, conversando principalmente com adolescentes. Esse daqui é um livro em inglês, mas é interessante. O que fazer até que o psiquiatra venha? Aconselhamento bíblico. Depressão, livro de Dr. Ed Welch. Tem um outro livro que eu queria que projetasse aqui, Dor na Alma, um livro que eu escrevi algum tempo atrás, conversando com a pessoa que está deprimida, editora Cultura Cristã, Dor na Alma. Outra coisa é Escolha a Vida, Sociedade Bíblica do Brasil. Eu escrevi conversando com a pessoa que está pensando em suicídio também. Você pode até baixar esse livro e pode ler no seu celular ou no seu computador também. E o Dr. Márcio Nilo vai falar sobre um livro que está saindo, quase saindo. Isso esse livro é Saúde Mental e Espiritualidade, que eu escrevi em parceria com o Arival Dias Casimiro, nosso pastor aqui, tá? A minha ideia, a nossa ideia foi escrever um manual, entendeu? Um livro que seja acessível a todos, entendeu? Basicamente ele fala sobre o tratamento, sobre os diagnósticos e os tratamentos de saúde mental, tá? E na segunda parte ele fala sobre aspectos, que é do pastor Arival, ele fala sobre os aspectos espirituais de saúde mental, entendeu? Então, eu sei que a nossa igreja quem lê a Bíblia vai conseguir ler esse livro. Eu tentei o máximo possível escrever de forma acessível, mas quem lê a Bíblia vai ler isso aqui muito rapidamente. Tá bom? Eu espero que seja de ajuda para a gente, porque informação é muito importante, é uma das coisas mais importantes para lidar com saúde mental, questões de saúde mental e suicídio. Fala de novo para a gente o dia do lançamento deste livro. Será dia 2 de outubro, né? Dia da eleição. Né? Mas aqui na igreja, aqui na igreja 11 horas, a gente vai estar presente, a gente vai autografar, tá? Para quem quiser, tá bom? Muito bom, muito bom. Gente, deixa eu só ler 2 comentários aqui, porque estamos quase acabando. Sirlene Campos fala: meu marido ia trabalhar e eu ficava sozinha no fundo do poço, com uma criança de 5 anos, e eu ficava desesperada. Minha filha ficava jogada e isso me trazia culpa e ficava bem pior. Uma pessoa bem resolvida, casada com uma filha e mesmo assim sentia tudo isso. Sim. Outra querida que fala: meu filho e meu neto cometeram suicídio. Que tristeza, que dor tremenda. Eu quero ler para você um trecho para
acabarmos o programa de hoje, sabendo que teríamos muito mais a conversar. Agradeço muito a Deus pela sua vida, pelo trabalho que você tem feito. Obrigado, Deus te abençoe muito e muito obrigada pela sua participação. Eu fico à disposição para qualquer que vocês precisarem. A gente está à disposição aqui na igreja. Muito obrigada. Diz assim um texto: há uma nuvem escura pairando sobre a sua cabeça. Você se sente deprimido, ansioso, solitário ou inútil? Eu não tenho como saber o que se passa com você, mas Deus sabe. Ele o vê e se preocupa profundamente com a sua dor e sofrimento. Ele vê as suas lágrimas. Ele quer tirar você desse lugar escuro e plantar seus pés novamente em terra firme. Em momentos de escuridão intensa, quando o suicídio parece ser a solução adequada, lembre-se que os seus sentimentos sombrios não estão lhe dizendo a verdade. Eles estão mentindo para você. Eles não vêm de Deus, mas do inimigo que quer destruir a sua vida. Você deve se lembrar de que a escuridão atual não é permanente. O que você está sentindo agora não é necessariamente o que você sentirá para sempre. Pela graça de Deus e com a sua ajuda, você pode chegar a sentir novamente alegria e esperança em seu coração. O coração de Deus anseia iluminar os que jazem em trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Lucas 1. Gente querida, não desistam. E não desistam de ser bênção na vida de outras pessoas, de ficarem atentos às pessoas que precisam de ajuda, porque Deus pode agir através da sua vida e você pode ser de grande ajuda e ajuda para impedir um suicídio também. Deus abençoe você, Deus console o coração dessa mãe, avó que perdeu duas pessoas tão queridas. Que Deus a sustente e lhe dê meios para ajudar muitas pessoas para que não cometam o suicídio. Deus abençoe você e até a semana que vem, se Deus quiser.